O sistema nervoso central, ele pega essas informações todas que a gente falou no último vídeo e manda para o nosso organismo poder fazer as coisas que ele tem que fazer. E essas informações, elas chegam através dos nossos diferentes órgãos do corpo, através do sistema nervoso autônomo e do sistema nervoso somático. A maneira como as pessoas dividiam o sistema nervoso autônomo do somático antigamente era o seguinte: autônomo, como o nome diz, é involuntário. Ele meio que funciona sozinho, a gente não tem muita interferência. E já o somático é aquele que inerva os músculos esqueléticos, é aquele que a gente tem controle. Mas a gente sabe hoje em dia que essa divisão não é muito bem feita, porque a gente tem como ter algum controle sobre o sistema nervoso autônomo também. Mas é uma maneira de você ter na cabeça o conceito do que é um e do que é o outro. E o sistema nervoso autônomo, que é aquele que a gente vai falar nesse vídeo agora, ele tem que as informações saem dos neurônios que estão no sistema nervoso central e formam uma sinapse fora do sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico, e depois eles chegam com as informações, os neurônios chegam com as informações nos diferentes órgãos do nosso corpo, que são principalmente os efetores involuntários, né? Quem que recebe essas informações do sistema nervoso autônomo? Basicamente o miocárdio, que é o músculo lá do coração, os músculos lisos, são músculos que tem, por exemplo, nas paredes dos capilares sanguíneos e tem, por exemplo, também no nosso sistema digestivo também, nos órgãos do sistema digestivo e outros órgãos que precisam desse tipo de controle involuntário para que funcionem normalmente sem a gente ter que decidir se a gente, por exemplo, vai respirar ou não. Os bronquíolos também recebem esse tipo de informação do sistema nervoso autônomo. E por fim a gente tem também as glândulas que recebem as informações do sistema nervoso autônomo. Imagina se a gente pensasse, putz, agora eu estou a fim de produzir um pouco mais de adrenalina. Não é assim que funciona, o negócio é meio que automático e por isso a gente consegue ter respostas tão bem feitas, coordenadas e rápidas do nosso corpo. O sistema nervoso autônomo é dividido no sistema nervoso simpático e parasimpático. Forma fácil de gravar é que o simpático é aquele onde fica o coração, né? Aqui, pelo menos a região geográfica do corpo. Porque o cara que é muito simpático, o cara que tem um bom coração, então a forma de você gravar esse negócio. A maneira como você fala isso nos termos corretos é que é a região tóraco-lombar, porque o tórax é a região lombar. Então, os neurônios que saem ali da medula espinal do sistema nervoso central, das vértebras ali, que estão na região do tórax e da região lombar, são aquelas que vão ser responsáveis pelo sistema nervoso autônomo simpático. O sistema nervoso autônomo, ele tem uma característica que os neurônios, eles saem do sistema nervoso central, eles formam uma sinapse fora do sistema nervoso central e depois eles chegam em todos esses efetores, esses órgãos efetores, né? No sistema nervoso autônomo simpático, a grande parte dessas sinapses acontecem em gânglios, que a gente já viu que são regiões que são muito densas em termos de corpos nucleares, né? Que ficam ali pertinho das vértebras. Por isso eles são chamados de gânglios paravertebrais. E eles, como estão pertinhos um do outro, eles acabam tendo uma conexão e eles formam um tronco que reúne todos esses gânglios paravertebrais. Não são todos os neurônios do sistema simpático que fazem a sinapse ali. Tem alguns que passam direto por esses troncos paravertebrais e vão até mais próximo dos órgãos efetores, nos gânglios que a gente chama de gânglios colaterais. Mas, sei lá, 80% deles fazem a sinapse nesses troncos paravertebrais. E o que é interessante do fato de você ter essa cadeia ganglionar simpática, que é o nome, que é essa estrutura toda que se comunica? Porque você tem dois fenômenos, um chamado de divergência e outro de convergência. O da divergência é que as fibras
nervosas que chegam nesses gânglios, elas acabam se ramificando antes de chegar. Então uma fibra consegue fazer sinapse com vários neurônios pós-ganglionários. E o fenômeno da convergência é que um neurônio pós-ganglionar acaba recebendo a convergência, ou seja, recebendo a informação de diferentes neurônios pré-ganglionares. Então uma informação consegue chegar em um monte de lugar ao mesmo tempo. Então você tem o que a gente chama de comunicação em massa. Você tem uma reação em massa mesmo do nosso sistema autônomo simpático, o que faz com que vários órgãos consigam receber uma informação, um sinal ao mesmo tempo, no mecanismo, que é esse mecanismo de comunicação em massa, que acaba fazendo com que aquela reação de lutar ou fugir, que é como você fala em fisiologia mesmo, aconteça e aconteça em todos os órgãos ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo, você fica com a pupila dilatada, você dilata os brônquios, você faz o coração bater mais rápido e você está pronto para lutar ou pronto para fugir. Isso é um mecanismo maravilhoso e entender como ele funciona, a mecânica, putz, é uma coisa para mim fantástica. Já o sistema parasimpático é aquele onde os neurônios saem basicamente do encéfalo e das vértebras que ficam ali na região sacral, né? E o parasimpático, ele também inerva vários órgãos efetores que a gente tem no nosso corpo e basicamente os mesmos que são inervados pelos neurônios do nosso sistema simpático. A diferença é que os neurônios do sistema simpático, muitas vezes, eles têm uma atuação antagônica àqueles do parasimpático. No coração, por exemplo, um faz o coração bater mais rápido, o outro faz o coração bater menos rápido. Mas não é sempre que essa atuação é antagônica. Você tem dois outros tipos de forma dos dois atuarem. Uma delas é quando os dois se somam e a outra é complementar. Então, por exemplo, nos órgãos genitais, o sistema simpático e parasimpático eles são complementares. Né? Agora, como a gente viu nos bronquíolos, no coração e em vários outros órgãos, eles são antagônicos. E como é que é feito essa comunicação entre os neurônios do sistema simpático e do parasimpático? Bem, toda a comunicação entre os neurônios pré-ganglionários e pós-ganglionários, ou seja, que estão antes dos gânglios e depois dos gânglios, do sistema nervoso autônomo, seja ele simpático ou parasimpático, tem como neurotransmissor a acetilcolina. Então são sinapses colinérgicas. Já entre os neurônios pós-ganglionares e os órgãos efetores, você tem dois tipos de neurotransmissor. Do sistema simpático, ele é majoritariamente com a adrenalina. Então é o que a gente chama de adrenérgicos, né? Já os do parasimpático, eles são também com acetilcolina, eles também são colinérgicos. E a gente sabe que essas interações elas podem ser excitatórias ou inibitórias. E aí olha que bacana, tudo aquilo que a gente conversou e aprendeu quando a gente falou sobre os neurotransmissores. Quando você tem, por exemplo, o coração, você tem os bronquíolos do pulmão recebendo essas informações do sistema simpático, e a gente sabe que a adrenalina é um neurotransmissor, você tem que os receptores desses neurotransmissores são proteínas alfa e beta. Então o coração e o pulmão, por exemplo, eles têm proteínas beta que são receptores dessa adrenalina. Se você toma um beta-bloqueador, por exemplo, o que você faz? Você bloqueia essa capacidade dessa sinapse feita por esse neurotransmissor que é a adrenalina, então você faz com que o coração ele bata menos rápido, diminui a sua frequência cardíaca. O problema é que, como as drogas antigamente elas só olhavam esse receptor beta, quando você fazia o coração bater mais rápido, você também impedia a dilatação dos bronquíolos. E para pacientes que tinham asma, por exemplo, isso era péssimo. Mas aí descobriram que existem duas proteínas beta, a beta 1 e a beta 2.
A beta 1, por acaso, é do coração, a beta 2 são dos bronquíolos. Então hoje, quando você toma um beta bloqueador para diminuir a sua frequência cardíaca, você toma um beta bloqueador que afeta só, se você quer diminuir a frequência cardíaca, o beta 1, o receptor beta 1. Ao mesmo tempo, se alguém toma um medicamento para fazer com que os bronquíolos dele possam se expandir, se dilatar, um medicamento para asma, ele recebe adrenalina, mas de uma forma que só afete o beta 2, ou que você consiga só não acelerar o coração para isso. Então são medicamentos que atuam nas subunidades, digamos assim, dessas proteínas receptoras que a gente tem para esses neurotransmissores. Entender como isso funciona faz com que a gente saiba não controlar totalmente, mas que a gente possa otimizar o funcionamento desse sistema nervoso autônomo que é tão fantástico e tão importante para o bom funcionamento e proteção do nosso organismo. Um abraço e até a próxima conversa ou aula, chame do que você quiser.